Fala aí, inovadores e inovadoras inteligentes aí do meu outro lado. Eu quero te fazer um convite. Se você chegou até aqui ou se você chegou só nesse episódio, eu gravei muita coisa diretamente aqui do Parque Tecnológico Sorocaba sobre o desafio brasileiro de inteligência artificial. Eu vou receber hoje aqui outra cadeira, mas uma que está ali na frente da pesquisa. Toda vez que eu penso em pesquisadores, eu fico imaginando os caras com as pipetas, colocando as coisas, tendo explosões, óculos de proteção e um monte de coisa acontecendo. Quando a gente coloca inteligência artificial, eu imagino vários computadores, um monte de coisa, trazendo dados e informações sobre um futuro tão presente do momento. Vamos entender com ele como é que funciona, como que é o Instituto, 500 pesquisadores espalhados e fazendo o progresso desse país, made in Brasil, olha que maravilhoso. Eu vou deixar ele se apresentar naquela câmera, diga quem é você, o que você faz. Legal, Passi, obrigado. Bom, meu nome é Carlos Odi, eu trabalho como diretor do FIT, que é o Instituto de Tecnologia aqui no Brasil. A gente tem uma operação em Sorocaba, Jaguariúna, no estado de São Paulo, e em Manaus. A gente trabalha com pesquisa e desenvolvimento, e muito a ver com desenvolvimento de software e muito a ver com o desenvolvimento de soluções de IA para grandes empresas, médias empresas, mas muito foco em grandes empresas. Carlos, você deu uma palestra aqui sobre IA para grandes empresas. Mas IA é para geral, né? A gente está com a inteligência artificial democratizada, finalmente, né? A tecnologia está para todos e a IA permite isso. Mas o que você contou lá na sua apresentação? O que você colocou como pontos cruciais para as grandes empresas? Bom, a IA se aplica a tudo, não só a grande empresa. Tanto é que eu comecei a palestra dando duas mensagens. Primeiro, e vale para todo mundo aqui, se você não usa IA hoje diariamente no seu trabalho, você está ficando para trás. Talvez não saiba disso, mas está ficando para trás. E a segunda questão é, se você usa IA para fazer o seu trabalho, você vai ficar para trás daqui a algum tempo. Você precisa usar o IA para aprimorar o seu trabalho. Sim. Né? A IA é uma ferramenta que pode fazer com que você trabalhe muito melhor, muito mais eficiente, com muito mais qualidade. Esses são os princípios que a gente aplica lá no dia a dia. E eu falei um pouco de grande empresa pelo seguinte, grande empresa tem algumas necessidades específicas. Quando a gente olha empresas multinacionais, isso vale um pouco para governo também, a escala é muito grande. Você tem um exemplo de um cliente nosso que tem 140 mil funcionários no mundo inteiro. Então, quando você pensa em automatizar uma função via IA, você não precisa pensar na empresa inteira. Você pensa ali numa coisa um pouco mais pequena, assim, vamos lá, a área de compras, por exemplo, uma função de compras. Porque a hora que você multiplica por essa escala de 140 mil pessoas, já dá um ganho muito grande. Falei compras aqui, mas isso vale para produção, vale para jurídico, vale para chão de fábrica. Então, qualquer atividade que você consiga aprimorar com IA, dá um ganho de escala muito grande. Sim. Que é diferente da aplicação numa startup ou numa pequena empresa. O IA para uma pequena empresa ele é mais um consultor, que você fica ali, eu não tenho um departamento jurídico, o GPT é meu jurídico, né? Eu não tenho um departamento pessoal, o GPT é meu departamento pessoal, que são aplicações muito legais, inclusive. Mas quando a gente fala de grandes empresas, tem essa questão de escala. E aí, para o pessoal de desenvolvimento de soluções, que quer emplacar soluções nessas grandes empresas, tem que ser muito específico. Não adianta tentar atirar para todo lado ou falar, eu vou resolver todas as questões do jurídico. Não vai. Foca ali numa coisa bem específica, vai a fundo, executa muito bem, e aí sim vai estar de sucesso. Escolher um tiro para ser um tiro um pouco mais, uma bala de prata dentro de um assunto, né? Isso, e não sair trabalhando direto, tem que ser um pouco mais estratégico, né? Então, normalmente a gente acha que tem boas ideias, eu acho que tenho boas ideias, assim, e depois, a hora que eu vou dar uma pesquisada, eu descubro que várias pessoas tiveram essa mesma boa ideia minha em vários lugares do mundo. Então, como é que eu posso ser estratégico de me diferenciar daqueles outros caras e executar muito melhor? Sim. Então, esse é um ponto que eu acho que tem que ser muito estratégico, não sair trabalhando. E a outra questão é ir para campo. Normalmente a gente fica lá, e eu gosto de tecnologia, a gente fica lá na nossa mesa, imaginando uma solução, imaginando um problema. Isso não resolve, cara. Isso não resolve. Tem que ir para a fábrica, tem que ir para o chão de fábrica, ou tem que ir para o escritório, entender o problema, com quem tem o problema, entrevistar, entender as dores, entender qual que é o retorno, caso tenha uma solução, e aí sim sair trabalhando. Então, algumas dicas, né? Ser específico,
Não ser generalista, assim, quem que tem soluções generalistas? As grandes empresas. Pegar a Microsoft, tem lá o Copilot, a Google tem o Gemini. Se você mirar numa solução muito generalista, talvez essas empresas já façam, mas se não fazem hoje, vão fazer daqui a um mês. Sim. E aí você vai perder tempo. Agora, quando você mira uma coisa muito específica, uma necessidade ali da produção de um determinado produto ou de uma determinada etapa de processo do escritório, a chance dessas empresas maiores terem uma solução para isso é menor. E aí você consegue emplacar. Então, primeira dica, ser específico. Segunda dica, ser estratégico, não sair trabalhando direto. E a terceira é essa de entender muito bem a dor antes de sair desenvolvendo. Agora, Carlos, quando a gente fala do desafio brasileiro de IA, a gente colocou alguns eixos ali como desafio. Eu queria aproveitar um pouco da experiência do que você roda lá na FIT com o que foi colocado aqui nos eixos. Por exemplo, processos, máquinas, pessoas, insumos, dados e energia. Quais desses aqui, quando você escuta, você sente que o mato está mais alto, assim? Porque a gente falou muito do, né, para grande empresa, resumindo o que você me contou, e é o que eu acredito, cada enxadada é uma minhoca, né, se bem feito, porque bem feito, em grande magnitude. Mas quando a gente vê esses eixos, né, processos, máquinas, pessoas, insumos, dados e energia, onde você vê o mato alto aqui? Quando a gente fala de indústria, vamos separar um pouco, né? Tem um processo que é de coisas, né? Você vai transformando o material dentro da indústria, né? Você chega com uma chapa, é estampada, então tem um fluxo de materiais. E tem um fluxo de informações, que são informações, por exemplo, os logs da máquina, as informações sobre qualidade da produção, as informações sobre os colaboradores, quem está capacitado para fazer o que e tal. Toda essa parte de informação, do fluxo de informação, ela pode ser revolucionada pela IA. E aí a gente começa, por exemplo, a falar de processos aqui. Vou citar só um ou dois. É normal em toda empresa você ter lá as máquinas que ficam colocando logs, falando, olha, tem um alerta aqui, tem um alerta ali e tal. Normalmente as empresas não têm pessoas suficientes para ficar analisando todos os logs. Mas a IA pode. Você pode colocar lá um agente IA para falar assim, analisa os logs que estão passando aqui, me dá uma resposta mais ou menos inteligente do que eu tenho que fazer para melhorar. Se você perceber um desvio. Se você perceber um desvio, por exemplo. Então, esse faz parte do fluxo de informação de uma indústria. Então, olhando o layer de informação, e aí desde do design de equipamentos até a reciclagem, você consegue usar IA, se você focar na informação. Tudo que é informação, dados, textos, imagens, vídeos, etc. e tal, pode ser aprimorado por IA. Então, falar de máquinas, por exemplo, inspeção visual hoje está assim, cada vez mais fácil de fazer, né? A gente já faz visão computacional, você diz. A gente já faz inspeção visual usando IA há mais de 7 anos. Só que todo ano é uma tecnologia nova que é lançada, é uma tecnologia mais barata, são modelos, algoritmos mais eficientes. Então, uma coisa que era muito restrita a empresas muito grandes, etc. e tal, está ficando muito mais popular, muito mais viável para médias e pequenas empresas usar hoje. Então, basicamente, na indústria, para mim, é uma revolução mesmo. Agora, dentro da FIT, você tem uma particularidade lá, que tem... a FIT é um instituto dentro da empresa Flex, é isso? O FIT ele é um instituto de pesquisa que foi fundado pela empresa Flex. Existe há 23 anos, hoje com 500 pessoas mais ou menos trabalhando, e ela tem 3 localidades, né? Tem Sorocaba, Jaguariúna e Manaus. Tá. A gente presta serviços, né, de pesquisa e desenvolvimento para empresas, para a própria Flex, que é a fundadora, mas para muitas outras empresas multinacionais da área de tecnologia. O gancho que eu queria fazer é que a Flex, você até comentou comigo aqui, 1/4 dos computadores, de alguma forma, tem um pedaço de Flex ali. De FIT, nesse caso. De estudo. Então, é uma parte que boa parte dos brasileiros não sabe, né? Mas a gente tem uma capacidade gigantesca de desenvolvimento, né? O FIT, especificamente, faz alguns sistemas que vão embarcados em notebooks e desktops,
E não são só no Brasil. Então, são equipamentos fabricados na China, em outros lugares, que vão lá com o software que foi desenvolvido pelo FIT, vão lá dentro. 1/4 dos computadores mundiais, mais ou menos, tem esse pedaço de software aí. Eu queria usar isso para dizer o seguinte, né? A gente está vivendo um momento que o tamanho em processamento, as fazendas de processamento, né, para dar essas respostas, né? Recentemente, recentemente não, já vai fazer quase um ano, o presidente da OpenAI falou o seguinte, olha, quando você agradece, quando você dá o obrigado no software, X coisas acontecem, não precisa, né? Diante do tamanho de processamento e a extensão dos processamentos. Onde que eu quero chegar? Vivemos um momento tão particular que o processamento que acontece hoje, ele é praticamente instantâneo. Se a gente voltar um pouquinho, até na época que a FIT construiu, boa parte está envolvido, a gente teria que ter campos gigantescos de processamento. Eu sou da época que aquelas máquinas que ocupavam praticamente um dormitório inteiro. Você acha que diante do avanço tecnológico, mais o que a IA está trazendo, cada vez mais a gente vai ter tempo de processamento e a gente vai ter coisas minúsculas, nanotecnologias e etc. O que está rolando lá com esses 500 cabeçudos que estão lá trabalhando contigo? Eu acho que tem algumas coisas que são cíclicas na tecnologia, né? Então, a gente fala hoje muito dos data centers, hyperscale, né? Que são aqueles data centers gigantescos e tal, onde a informação vai lá toda centralizada e isso realmente vai acontecer. Mas tem outro lado. Até pela condição geopolítica no mundo hoje, existe muito aquela história da disponibilidade dos dados, etc. e tal. Então, tem muita empresa também falando, eu não posso deixar tudo lá na nuvem, tudo, informação confidencial, porque, de repente, pode dar ruim esse negócio. Então, tem empresas que estão optando também por computação na borda. Quer dizer, eu não pego aquele modelo mais avançado da OpenAI, ou da Microsoft, ou da Google, eu pego um modelo bom o suficiente que consegue tocar meus processos aqui. Que eu vejo da minha garagem. Que eu consigo ver e que se de repente cortarem a minha internet aqui, eu vou continuar rodando minha fábrica e tal. Então tem esses ciclos de uma hora é centralizado, uma hora é distribuído, mas uma coisa que tem aumentado muito, que a gente vê, é a quantidade de dispositivos IoT que capturam variáveis do meio ambiente, né, seja do meio ambiente, seja da fábrica, etc. e tal, e vão populando os modelos. Isso sim aumentou muito. RFID, por exemplo, é uma tecnologia que não é nova, né? A gente trabalha lá no FIT há 22 anos com RFID. Mas recentemente teve um boom. Por quê? Porque agora existe essa necessidade de ter algumas informações digitalizadas para você rodar modelos inteligentes que permitam você tomar decisões inteligentes. Sim. Então, tem muita coisa vindo nessa área de IoT também para fornecer os dados para esses modelos muito grandes. É o que eu vejo assim de tendências. E aí, lógico, cibersegurança, essas coisas, cada vez fica mais importante. Né? Agora, você falou do dado, que é o grande petróleo, eu escuto isso no mínimo uma década já. Né? Tive o prazer de trabalhar com inovação, de viver inovação, e muita gente já dizia que o dado era o petróleo, o dado era o petróleo, o dado era o petróleo. Mas cadê esse dado na época? Hoje a gente tem dado pra caramba. Hoje tem. Nesses 21 anos, né, 22 anos de FIT, o quanto de dado e o quanto a gente acelerou para poder fazer pesquisas cada vez mais rápidas e mais assertivas, assim. Como é que essa máquina e o dado funcionou quando a gente olha pelo sapato de vocês lá, pesquisadores? Bom, tá cada vez mais fácil conseguir os dados também, está cada vez mais barato, né? O processar, etc. e tal, está cada vez mais. E aí eu divido em alguns pedaços, assim, né? Tem dados que são... A inteligência artificial ela é uma operação matemática, no final das contas. Né? Ela precisa dos dados para tomar decisão. E aí vamos separar alguns tipos de dados. Tem alguns dados que eles são disponíveis publicamente. Né? Falar assim, eu preciso analisar um contrato. Os contratos, em geral, você vai procurar na internet e tem milhões de contratos disponíveis. E aí você consegue utilizar modelos genéricos, modelos... GenAI, OpenAI, etc. e tal, você consegue para isso. Existem outros tipos de dados que é aí que eu acho que tem um grande desenvolvimento recente, que são os dados internos da empresa. Por exemplo, os dados que eu tenho de qualidade de produto da fabricação não é um dado que é publicado na internet.
é um dado interno. Sim. Né? E aí existem modelos, né, de machine learning, deep learning, para trabalhar esses dados. Então, são dois modelos diferentes. Pensa assim, um modelo genérico, né, das IAs generativas para dados que estão vastamente disponíveis na internet. Sim. E tem modelos mais exclusivos das empresas, que elas não querem publicar na internet. Sim. E para isso precisa criar modelos e para isso precisa criar a captura dos dados. Então, hoje, em manufaturas um pouco mais sofisticadas, a gente tem coleta de dados, seja dado se a peça está passando aqui, sei lá, com RFID eu consigo, sejam dados de fotos, né, imagens estáticas, sejam dados de vídeos que conseguem tirar também conclusão se, por exemplo, a ergonomia está adequada ou não para aquela função. Sim. Então, são dados diferentes que cada vez a gente está capturando mais, e mais, e mais, e mais. E ficou mais fácil fazer isso do que alguns anos atrás. Você sabe que eu lembrei agora, veio várias fotos você contando para mim, porque isso é um diferencial competitivo da indústria, né? Eu sou daquela época que o espião, né? Olhar como é que estava sendo construído o carro da montadora X, né? Tinha aquele lance, esse cara tá infiltrado, não tá, né? Roubo de informação. A gente tinha os comerciais das grandes montadoras que eram os caras anotando os detalhes e etc. E hoje a gente vive uma informação praticamente instantânea de tudo que está acontecendo na ponta com cada um dos colaboradores dessa empresa. A gente tem uma força farmaco muito forte, né, farmacêutica aqui no Brasil. E a indústria também, né, no geral, está sabendo usar esse dado? Eles estão trabalhando já nesse modelo particular? Por onde que eu quero chegar, né? É um diferencial competitivo, mas quanto eles estão cuidando dos dados e o quanto eles estão usando esses dados a favor dos seus negócios? Aí vem um caso interessante, nem tudo é flores, né? Porque boa parte das aplicações de inteligência artificial, elas não se provaram com retorno financeiro. O ROI não rolou. O ROI não aconteceu. E por que acontece isso? Às vezes você aplica a ferramenta errada para consertar o problema, né? A inteligência artificial não é a solução de todos os problemas, é a solução de vários problemas. E às vezes é a solução de um problema que não dá o retorno, né? Então, essa escolha é uma coisa muito importante. Onde é que eu vou aplicar IA? Onde é que essa IA vai fazer retorno para a minha empresa aqui? Dito isso, então, várias empresas... E aí eu não estou falando só do Brasil, né? No mundo inteiro, várias empresas aplicaram em coisas que deram certo, várias empresas aplicaram em coisas que deram errado, né? Baseado nessa experiência, dá para fazer coisa melhor. Acho que a gente está num momento em que ali 5 ou 10% das empresas têm aplicações boas de IA rodando, mas tem um monte de gente ainda patinando que pode aproveitar isso. Eu vejo um caminho sem volta, assim. Apesar dos seus perigos de IA, né, que não vamos negar aqui, a analogia que eu faço é mais ou menos o seguinte: cara, o carro foi inventado um tempo atrás. Carro é perigoso? Sim. Tem um monte de acidente que acontece, né? Sim. Você veio aqui de carro ou você veio a pé? Eu vim de carro. Você veio de carro, né? Eu também vim de carro. Mas é perigoso. Só que, assim, trouxe um conforto, uma produtividade tão maior que é impossível ficar sem usar. Sim. E aí no comparativo para comprar ou não esse risco, nós compramos diariamente. Nós compramos o risco de usar o carro. A IA vai ser alguma coisa parecida. Tem seus perigos de privacidade, etc. E tal? Tem. A gente vai ficar sem usar? Não. O que vai acontecer, no meu ponto de vista, vamos estabelecer alguns artefatos de segurança. O carro hoje tem ABS, tem airbag, Sim. tem leis de trânsito, etc. E tal. Esse caminho ainda vai ser meio traçado ainda para IA. Sim. Mas então estamos só na ponta do iceberg. A gente está no começo, né? Que a capacidade de expansão disso é muito mais rápida do que o carro, né? Mas a gente está no começo. Eu acho que algumas coisas vão ser traçadas, algumas diretrizes e tal, mas não tem como não usar. Assim, empresas, sejam indústrias, sejam hospitais, sejam bancos, todo mundo vai usar. Agora, Carlos, para a gente fechar aqui o nosso papo e entender um pouquinho assim, o que traz o Carlos aqui nesse desafio, né? Além de ter palestrado, como é que você vê a FIT trabalhando e como é que um desafio desse converge com os interesses e as construções que vocês estão lá e que você está liderando com o seu time?
Então, o FIT ele é um instituto de pesquisa e desenvolvimento que trabalha no Brasil e a gente gosta muito de ver coisa no Brasil acontecendo, né? Então, para ter ideia, uma das nossas colaborações é com a MIT, que a gente tem no desenvolvimento de inteligência artificial. A gente acha que dá para fazer muita coisa legal no Brasil. E a gente acha que as startups, elas de certa maneira, elas não têm amarras que grandes empresas ou que mesmo institutos de pesquisas têm. Elas são muito mais ágeis. Então, o que me traz aqui, eu acho que duas coisas. É falar que a gente no Brasil consegue fazer coisa muito legal num nível global. A gente tem muita gente boa. Segundo, tentar orientar as startups de por onde começar e qual caminho seguir, porque a gente tem um caminho. E daí fica com elas, né? Elas, assim, tem gente muito mais técnica, muito mais inteligente do que eu para desenvolver as coisas. Mas a gente está aqui para, junto com o resto da galera aqui, incentivar que seja feito. A FIT vai aplicar alguma coisa aí dos desafios que vão chegar? Vocês vão dar uma olhada também o que vai chegar da indústria? Eu não sei ainda, não sei responder, mas talvez a gente faça alguma coisa assim. Muito bem. Mas eu quero mais ajudar nesse caso, assim, o FIT eu acho que está mais para ajudar as outras empresas aqui do que para competir nesse caso. Sim, muito bem. Me diz o seguinte, onde que a galera te encontra, quais são os caminhos, como é que eu vejo você no dia a dia, um pouco da sua fonte aí. Tá. O principal é LinkedIn, é Carlos Ode no LinkedIn. Como é que faz o seu sobrenome? OHDE, Carlos OHDE. Perfeito. E tem o site do FIT também, que é o Instagram do FIT, tá? Que é FIT Tecnologia. FIT Tecnologia. Tem 2 T's então, tem essa intersecção. FIT-Tecnologia. Tá bom, muito bem. Obrigado pelo seu papo. Obrigado. Importantíssimo a gente falar sobre inteligência artificial. Pelo lado da pesquisa, são 500 pessoas trabalhando nesse exato momento, aceleradas por uma tecnologia tão maravilhosa, se bem usada. O Carlos deixou aqui bem ilustrado, né? E também nas curvas aí sinuosas, né? De também não tentar generalizar e usar tudo, né? Que você tem agora como IA. A IA resolve boa parte de, né, vários problemas, mas ainda não todos, né? E na FIT lá ele tem case bastante, há mais de 20 anos aí, construindo pesquisa, desenvolvimento e fazendo, né, o progresso desse país e do mundo aí, né? Sorocaba, Manaus e Jaguariúna. Que legal, cara, interior funcionando aí. E Manaus estrategicamente diante do polo da industrial, zona, né? do polo industrial, né, que também foi uma grande aceleração que a gente teve no país, né? Professor, legal. Carlos, obrigado demais. Eu vejo você, né, dentro dessa construção, dessa temporada, surfando e bebendo uma água fresquinha de inteligência artificial. Eu espero que você tenha gostado, assim como eu gostei desse papo. Todos os detalhes aqui na descrição e também se você estiver ouvindo aí nas plataformas, como você acessa, conversa com o Carlos e com o pessoal da FIT. Obrigado, até a próxima. Podemos dar um tchau pra galera. Valeu! Tchau!